Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero convidar vocês a ver estes dois vídeos que eu fiz acerca da vida desta moça que vocês estão vendo aí na frente. Você não imagina o que é que está acontecendo no mundo. A palavra do Senhor diz, coisa horrenda se está fazendo no mundo. Isto é uma moça que se chama Elizabeth. Ela foi sequestrada pelo pai quando ela tinha 18 anos. E esta história merece ser vista do princípio ao fim. Você não imagina, é fora de normal, até as lágrimas vieram aos olhos. Isto não é, o que eu vou contar vai parecer a ser uma história de um filme de terror grande. E então eu quero convidar vocês a ver este vídeo. É uma história verídica. Aparece aqui várias fotos que eu vou mostrar a vocês, portanto, de tudo o que aconteceu com esta moça. Ela tinha 19 anos quando o pai fez um subterrâneo, uma bunker. Ele disse que era uma bunker. E ele trabalhou por anos para fazer esta bunker. Isto aqui é o monstro do pai dela. E ele capturou por 24 anos. Ela teve em cativeiro. Ela teve 7 filhos do pai. E foi uma casualidade ela ter escapado de lá. Mas foi quando um dos filhos estava a morrer. E o pai levou a criança para o hospital e começou a ir com mentiras, e a polícia começou a ver que 2 mais 2 não faziam 4 e foi atrás dele. E depois que ele foi atrás dele, que isto já é no segundo vídeo, que vocês têm que ver isto, pelo amor de Deus, você não imagina o que este homem confessou à polícia. O interrogatório deste cenário tudo foi tão mau, que quando Elizabeth estava contando à polícia o que é que aconteceu, diz que a polícia não pôde vir mais que 2 horas seguidas, o quão horrível foi que este pai fez a esta moça. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e também quero agradecer a você e quero pedir para que você veja o vídeo, a primeira parte e também a segunda parte, porque isto é uma história fora de normal que aconteceu. O homem ainda está preso, está previsto que ele vai sair em 2024, o que eu acho que não vai acontecer, mas este homem tem uma mente diabólica, vocês vão ver passo a passo. Era um dia quente em agosto de 1984, quando Elizabeth Fritz, de 18 anos, desapareceu no ar. Sua mãe estava perturbada com o paradeiro da sua filha e rapidamente registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento dela. Durante semanas não houve informações sobre Elizabeth, até que uma carta chegou pelo correio confirmando que ela havia fugido. Adivinhem quem é que fez essa carta? O desgraçado do pai. O pai dela, Joseph, disse aos investigadores que não fazia ideia para onde ela tinha fugido. A verdade é que Joseph sabia exatamente onde sua filha estava, porque ele a aprisionou 6 metros abaixo do solo. A sua provação começou como um pedido inocente e se transformou em 24 anos de horror. Portanto, em 28 de agosto de 1984, Joseph Fritz chamou sua filha Elizabeth para o porão para ajudá-la a terminar um projeto. Ele precisava da ajuda dela, colocando uma porta no seu quarto no porão recém-reformado, em que ele estava trabalhando há meses. Ela ajudou o pai em casa, então não foi um pedido estranho. Portanto, Elizabeth seguiu seu pai, escada abaixo, ajudou a consertar a porta nos confins empoeirados da sua criação subterrânea. Quando estava em segurança em suas dobradiças, Joseph abriu a porta e empurrou Elizabeth para dentro do porão. Quando ela se virou para sair, o seu mundo ficou escuro. Tudo ficou escuro, disse ela. Joseph segurou um pedaço de pano encharcado de éter sobre a boca e o nariz de Elizabeth, fazendo com que ela desmaiasse. Quando ela recuperou a consciência, Elizabeth rapidamente percebeu que estava presa no porão onde o seu pai havia construído sobre o jardim. Ela estava presa dentro das paredes de terra, sem janelas e sem luz. Veja só, sem janelas e sem luz. Embora não fazia ideia do que estava ajudando seu pai a completar os seus planos de aprisioná-la, ela estava assustada e confusa quando se sentava debaixo da sua casa. No entanto,
Ninguém podia vir a gritar ou chorar, ninguém estava indo para resgatá-la. Passaria mais de 2 décadas até ela sair. Após a tomada, anos de tomada, vai aparecer aqui portanto, o lugar onde ela vivia, a casa de banho aqui assim, as paredes eram revestidas de cortiça. Dizendo então, José estava trabalhando em seu plano mestre por anos antes de capturar a sua filha. Na década de 1970, ele solicitou licença para construir um porão e recebeu a autorização oficial da cidade. Não foi difícil conseguir a aprovação para a construção subterrânea porque estava no auge da Guerra Fria. A família Fritz viveu na Baixa Austrália, que se viu na mira da União Soviética durante estes tempos tensos. Bunkers nucleares eram uma adição normal e necessária à maioria das casas austríacas. Portanto, não levou nenhuma bandeira vermelha quando Joseph queria construir uma, mas ele escondeu as suas verdadeiras intenções. Agora aqui uma coisa. Ele estava fazendo uma bunker, dizendo que era por causa da Guerra Fria. Será que aquela mulher dele nunca teve curiosidade de ir ver o que é que ela estava fazendo? Vocês estão... Há ali uma coisa um tanto desaconchavada. Portanto, o Conselho Local concedeu a Joseph uma subversão de alguns milhares de euros para o custo do edifício. Vejam só, ele ainda teve ajuda do governo para fazer aquilo, porque o governo pensava que ele estava fazendo uma bunker. Os seus vizinhos assistiram quando o engenheiro elétrico contratou uma escavadora para remover toneladas de terra debaixo da sua casa. Joseph estava a caminho dos quartos que planejava construir no porão. Joseph era planejador e precisou, portanto, ele fez tudo com muita precisão e pensou em cada detalhe. Ele garantiu os suprimentos do concreto, do aço, através das construtoras onde ele trabalhava anteriormente. Ele construiu chuveiro com encanamento, eletricidade, até um dos seus vizinhos sabia que seria uma banca perfeita para emergências ou desastres. Mas uma das coisas é que isto não tinha saída. Havia apenas 2 pontos de acesso ao porão. Uma porta articulada pesada e uma porta de metal reforçada com concreto operacional através de um controle remoto. Um total de 8 portas tiveram que ser abertas antes de chegar ao porão. A última porta antes do recinto em tal ação foi de onde estava Elizabeth. Joseph tornou praticamente impossível para alguém escapar, a menos que eles tivessem as chaves de cada porta. Não importa o quanto Elizabeth tentasse, não havia praticamente nenhuma saída da prisão que o seu pai criou para ela. Ele realmente tinha pensado em tudo. Após o desaparecimento, a mãe Elizabeth registrou um boletim de ocorrência. Rosemary não tinha ideia do que seu marido tinha feito e ela estava preocupada com a sua filha. Joseph brincou e fingiu estar preocupado com o paradeiro de Elizabeth. E Rosemary começou a assumir o pior. A polícia foi até a casa deles para perguntar sobre Elizabeth e descobriu para onde ela teria ido. Joseph, portanto o pai, disse que pensou que ela tinha fugido porque já tinha falado sobre isso. E a polícia continuou a investigação que logo a polícia deve ter dito, descontinuou a investigação que logo esfriou porque não havia pistas. Agora, do nada, surge uma carta de Elizabeth que chegou pelo correio. Ela escreveu que tinha se cansado da vida familiar e que tinha decidido fugir. Joseph a forçou a escrevê-la e foi fácil o suficiente para as pessoas acreditarem que Elizabeth tinha fugido. A Elizabeth ameaçou fugir várias vezes. Coitada, a pequena tinha ameaçado já antes de fugir, porque ela sabia o que estava passando com o pai. Em mais uma das ocasiões, ela foi arrastada de volta para a sua casa pela polícia e por seu pai. Portanto, ela já tinha tentado fugir. Em mais de uma ocasião, ela foi arrastada de volta para a sua casa pela polícia e pelo seu pai. Uma vez que ela chegou a Viena com um amigo, quando ela desapareceu naquele agosto, as pessoas acreditaram em Joseph que ele lhes disse que ela tinha fugido para se juntar a um culto. Vocês estão compreendendo? Por isso é que eu digo, você tem que investigar o que é que as suas filhas... Porque é que elas querem fugir de casa? Ou os seus filhos? Deve de haver um motivo.
Parecia que o mundo se esqueceu de Elizabeth quando o seu caso chegou a um beco sem saída. Até a família dela acreditava que ela tinha fugido mesmo. Portanto, eles não pensaram duas vezes sobre a rotina diária de Joseph. Ele ia para o porão todos os dias às 9 da manhã para desenhar planos para máquinas. A família dele achou que Joseph tinha trabalhado nas máquinas que vendia. Às vezes ele passava a noite no porão e Rosemary, que é a esposa dele, não se preocupava porque seu marido era dedicado à sua carreira. Ela nunca pensou em verificar o que ele estava fazendo. Embora sua família pensasse que ele estava trabalhando, Joseph estava abusando de Elizabeth. Ele a visitava todos os dias, no mínimo 3 vezes por semana. Nos 2 primeiros anos, Joseph a deixou em paz. Manteve-a somente em cativeiro. No entanto, isso mudou com o tempo. Depois dos primeiros anos, Joseph começou a abusar sexualmente dela. Ele fazia visitas noturnas a Elizabeth no porão frio e úmido. Ele inicialmente a acorrentou a uma cama, mas acabou removendo a corrente cerca de 6 meses em seu cativeiro, porque isto dificultava a sua atividade sexual com ela. Este homem era um monstro. Joseph abusava sexualmente de Elizabeth várias vezes por dia. No entanto, o abuso durante seu cativeiro não era nada novo. O pai dela abusava dela desde os 11 anos. Ela sabia que ele era mau, mas não havia nada que ela pudesse fazer para impedi-lo. Portanto, eu acredito que esta pequena se calhar falhou com a mãe, ou se calhar teve medo de falar com a mãe, por causa das agressões que o pai podia ter com ela, eu não sei. Quando ela era criança, ele ameaçou Elizabeth para mantê-la calada. Ela era jovem e com medo, então ela nunca contou à mãe ou a ninguém sobre as ações do seu pai. Não é à toa que ela queria fugir. Infelizmente, Elizabeth não conseguiu escapar desta vez. 2 anos após o seu cativeiro, Elizabeth engravidou. Foi aterrorizante porque ela poderia ter o filho de seu pai, mas ela abortou com 10 semanas. E ela pensou que estava limpa, mas engravidou novamente 2 anos depois. Desta vez foi diferente. Elizabeth levou a sua segunda gravidez a termo. Em 1988, ela deu à luz a sua filha Kristen. 2 anos depois, Elizabeth deu à luz um menino chamado Stefan. A jovem mãe de 2 filhos fez o seu melhor para proteger as suas crianças. Presa com 2 crianças, os filhos de Elizabeth permaneceram em cativeiro com ela. E Joseph lhes trazia, claro, o pai trazia comida semanal, comida e água, que era suficiente para sustentar os 3. Elizabeth fez o seu melhor para ensinar Kristen e Stefan com a sua educação básica e dar-lhes uma vida normal. Ela fez o seu melhor sobre as terríveis circunstâncias e tentou protegê-los de seu pai, daquilo que seu pai estava fazendo. Eles nunca viram a luz do dia e permaneceram no subsolo durante a maior parte das suas infâncias. Essa era a única vida que as 2 crianças conheciam. Depois, durante o cativeiro, Joseph agrediu Elizabeth pelo menos 3.000 vezes. Resultou em mais 5 crianças depois. Um foi autorizado a ficar no porão com ela, um morreu logo após o nascimento e os outros 3 foram levados para viver com Joseph e a sua esposa. Veja como é que ele fez para levar os 3 filhos dele para a própria esposa cuidar. À medida que as crianças no subsolo ficavam já maiorzinhas, muitas vezes tinham que ver a mãe sendo abusada. Ele está falando aqui abusada sexualmente. Elizabeth não queria que os filhos vissem o que estava acontecendo, mas não havia para onde eles iriam. Ela também ficou arrasada quando Joseph levou 3 dos seus filhos embora. Chegou outra carta para a sua mãe, a mãe de Elizabeth. Joseph não podia simplesmente tirar as 3 crianças do porão e trazê-las para a sua esposa. Então ele resolveu um plano elaborado. Joseph fez Elizabeth escrever cartas para a sua mãe, para cada uma das crianças, a fim de esconder o que estava fazendo. Ele dirigiu quilómetros de distância, o pai dirigiu quilómetros de distância para colocar as cartas no correio, enviando-as para a sua casa. As cartas diziam que ela estava bem, mas que não podia cuidar das crianças. E Joseph então colocaria as crianças na porta em um arbusto, enfaixado ordenadamente. Veja só a mente diabólica deste, meus irmãos, a mente diabólica deste homem. Ele, da maneira que a polícia e a esposa acreditasse que a filha estava mandando os filhos para a mãe cuidar, ele dirigiu, muito distante da sua casa, dirigiu quilómetros de distância para pôr a carta no correio. Questionando sobre a aparência das crianças.
Surpreendentemente, os serviços sociais e Rosemary nunca questionaram a misteriosa chegada das crianças. O casal mantinha as crianças como suas e todos tinham a impressão de que eram os avós dos bebés. Não fazia sentido, mas não havia também mais investigação. Enquanto isso, Elizabeth estava dividida entre ser separada dos seus filhos, mas feliz que eles teriam uma vida melhor do que aquela que eles tinham no porão. Ela não sabia o que estava acontecendo com eles quando saíram do porão, mas não poderia ser pior do que o que estava se passando lá embaixo. Durante o seu nascimento, Elizabeth não teve ajuda médica para prepará-lo para cada nascimento. Joseph lhe fornecia desinfetante, uma tesoura e um livro antigo sobre o parto. Ela poderia ter morrido todas as vezes, mas de alguma forma Elizabeth conseguia passar. Veja só, aquela criança teve os filhos sozinhas lá embaixo naquele porão. Quando os bebés vieram, foi um horror para ela, mas eles lhes davam companhia. Elizabeth também encontrou um propósito depois de anos, pensando em suicídio. Apesar das ameaças à vida dela e dos seus filhos, ela continuava a fazer melhor pelos seus filhos. Uma vida em cativeiro. Após o nascimento do quarto filho em 1994, Joseph queria fazer o porão maior. E então ele colocou Elizabeth e os seus filhos para trabalhar, fazendo-os cavar o solo com as próprias mãos por anos. Eles tinham uma televisão e rádio e um lugar para cozinhar e armazenar comida. As condições eram terríveis. A água saía das paredes em grande quantidade que Elizabeth teve que usar toalhas para absorvê-la. Durante o verão, o porão se transformava em uma sauna intolerável. Foi a pior época do ano e ela escreveu tudo isso no seu diário. O mundo continuou girando como se nada tivesse acontecido. Vocês estão vendo a casa dele? A casa dele, a sua mãe parecia ter posses. A casa dele era uma casa boa, uma casa grande. Durante os anos de cativeiro, o mundo seguia em frente enquanto Elizabeth estava estagnada. Ela perdeu o desastre do Chernobyl, usado pela primeira vez para condenar criminosos, a queda do muro de Berlim, houve a libertação de Nelson Mandela, os motins de Los Angeles após o espancamento de Rodney King. Tudo isso aconteceu quando ela estava no porão. Elizabeth foi presa pelo julgamento. Elizabeth foi presa quando aconteceu o julgamento do O.J. Simpson, também aconteceu naquele tempo a morte da princesa Diana, o genocídio de Ruanda, etc. Coisas dessas que aconteciam e ela estava no subsolo. Como foi que Elizabeth escapou? Não estava claro quanto tempo José planejou manter Elizabeth no porão. Ele se safou por 24 anos e poderia ter mantido-a por mais de 2 décadas. Todos pensam que ela tinha fugido, então ninguém procurou depois de algumas semanas. No entanto, em 2008, um dos filhos de Elizabeth ficou muito doente. Mudou tudo no plano de Joseph. A criança estava muito doente para tomar medicamentos. Neste momento, Christine tinha 19 anos. E Elizabeth implorou a Joseph para obter o seu atendimento médico. Ela foi para o hospital. Portanto, eles foram para o hospital porque senão a criança ia morrer. Christine tinha caído rapidamente doente. E Elizabeth estava muito perturbada. Relutantemente, Joseph concordou em levar a criança para o hospital. No entanto, ele teve que inventar uma história para explicar a sua aparição repentina. Ele atirou do porão, chamou uma ambulância. Joseph alegou que tinha um bilhete da mãe de Christine explicando a sua condição. Ele disse que a mãe não podia se dar ao luxo de cuidar de Christine enquanto ele estava doente. Infelizmente, as pessoas não foram tão rápidas em acreditar na história dele desta vez, o que pareceu muito suspeito. Portanto, e foi aí que essa história arrebentou. Os médicos estavam profundamente preocupados com a menina pálida, mortal, com dentes ruins. Portanto, ela tinha os dentes estragados, que estava praticamente morrendo na UTI. A polícia começou a interrogar Kristen e pediu ao público qualquer informação sobre a sua família. Ninguém se apresentou porque ela não tinha família para falar. Houve vários apelos da mídia para que a mãe de Kristen se apresentasse para ajudar a salvar a sua vida. Elizabeth, coitada mãe, portanto a criança que foi abusada, assistia à televisão e sentia-se impotente quando ninguém se apresentou. Começou a levantar bandeiras vermelhas para a polícia e eles suspeitaram de Joseph e reabriram o caso de Elizabeth.
Foi aí que começou uma nova investigação. A polícia pediu a Rosemary, portanto a mãe da menina que foi abusada, as cartas que Elizabeth enviou. Encontraram inconsistência nelas. Joseph, o pai, repetia sempre a sua história sobre Elizabeth, dizendo que ela tinha fugido para se juntar a um culto. Investigadores analisaram a nota mais recente de janeiro de 2008, postado na cidade de Camden. Investigadores entraram em contato com Manfred Wolfart, um oficial da igreja e especialista em cultos, e ainda levantou mais dúvidas sobre a existência deste tal grupo que Joseph tinha descrevido que a filha tinha fugido para este grupo. A polícia observou que as cartas de Elizabeth pareciam ditadas e estranhamente escritas. Tudo começou a se desenrolar em torno da história de Joseph e a polícia começou a cavar mais fundo. Elizabeth implorou ao pai para levá-lo ao hospital. Joseph estava ficando velho e o seu poder sobre ela, sobre a filha, já estava ficando mais fraco. Ele estava tendo problemas para sustentar as duas famílias e aí começou a desenvolver um plano para libertar Elizabeth sem mais perguntas. Em 26 de abril de 2008, ele libertou-la, Elizabeth do Porão, pela primeira vez em 24 anos. Os seus filhos ficaram em casa enquanto Elizabeth ia ao hospital para ver Christine. Joseph disse no hospital que a família apareceu à sua porta depois de escapar do oculto, ou deste tal culto. Os médicos e a polícia, claro, não acreditaram na história de Joseph. Levaram Elizabeth para um quarto separado, ameaçando acusá-la de abuso infantil por causa da maneira como ela negligenciou a sua filha, que estava no hospital. Mas Elizabeth deu-lhes uma história completamente diferente do que eles esperavam. Ela disse que só contaria à polícia a verdade da história se comprometessem que ela nunca mais ia ver o pai. Eu estou toda arrepiada. Oh my God! Por 2 horas ela compartilhou a história dos seus 24 anos em cativeiro. Elizabeth detalhou todas as coisas horríveis que Joseph tinha feito a ela e aí ele foi preso. Elizabeth contou à polícia sobre os anos de abuso sexual e como Joseph fez os seus filhos assistirem a ele tendo relações com ela para humilhá-la. Pouco depois da meia-noite, a polícia prendeu Joseph por suspeita de crime grave contra membros da família. Eles também levaram Rosemary, a mãe de Elizabeth, e os seus filhos para cuidados de proteção. Joseph disse à polícia como entrava no porão por uma pequena porta escondida e deu-lhes o código para eles entrarem. Rosemary estava completamente inconsciente do que estava acontecendo com Elizabeth. Ela realmente não podia dizer nada à mulher dele, mesmo que soubesse alguma coisa, porque pode-se ver que este homem é tough. Só, meus queridos irmãos, não percam a segunda parte. Tem aqui coisas ainda horríveis que este homem vai confessar. Este homem realmente é um monstro. Um monstro! E ainda teve um advogado que estava tentando dizer que o pai era um pai muito carinhoso e que o pai livrou a filha de se meter em drogas, de cair na... Vejam só, ainda há pessoas que querem defender este monstro. Por favor, não percam a segunda parte. Há um vídeo que nós podemos ver que, infelizmente, há coisas acontecendo no mundo, porque algumas delas nunca chegaram a ser reveladas. Nunca chegaram a ser reveladas. No entanto, há estas histórias terríveis que está acontecendo com crianças em que os pais induzidos pelo diabo fazem coisas fora de normal. Não perca a segunda parte, que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.